Olá, meu irmão, minha irmã. Sempre temos falado da importância da prece, da oração. Orar é sempre uma oportunidade de nós pararmos o pensamento com as preocupações diuturnas, materiais puramente, para pensarmos espiritualmente, para entrarmos em sintonia com o alto, com os benfeitores espirituais, com Deus acima de tudo, com Jesus, e realizar a nossa prece com sinceridade. Agora, seria bom que nós observássemos quanto é importante, principalmente, em todos os momentos, mas principalmente ao deitarmos, porque quando nós vamos dormir, ao deitarmos, nós entramos em sono e, consequentemente, o espírito não fica preso, vinculado ao corpo, como um pássaro dentro da prisão. Ele precisa da sua liberdade, porque nessa liberdade parcial que ele tem, já que fica ainda vinculado ao corpo físico por um laço magnético, ele entra em contato com outros espíritos. E dependendo da mente, do que leva em sua mente, da sua preocupação, do que realmente se propôs naquele momento de dormir, ele pode ir em maus companhias, ou ter com maus companhias, com espíritos que tragam influências negativas, ou ambientes que causem problemas, dificuldades, perturbação. Então é importante que nós, ao dormirmos, oremos, mas acima de tudo que fixemos o pensamento nas coisas boas que queremos conseguir conquistar através daquele sono, daquela oração. Então a mente volta-se realmente de uma maneira especial e nos favorece ou nos prejudica, dependendo de quais sejam os nossos pensamentos. Por isso que nós fomos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, obra que realmente faz parte da codificação espírita, codificado por Allan Kardec, e lá no capítulo 28, no que diz respeito à prece, né? Nós vamos observar no item 38, a hora de dormir. O que diz aqui o codificador de orientação para nós se realmente nos aproveitarmos melhor, nós aproveitarmos melhor aquele momento do sono. Ele diz o seguinte: o sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para reparação das forças orgânicas e também para das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade, da vigília, o espírito vai retemperar-se, entre outros espíritos. Aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão. Ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Então paramos já um pouco aqui para observar a importância, como ele traça aqui de maneira maravilhosa e clara, o que acontece durante o sono, né? Que nós temos essa liberdade parcial. Agora, é aconselhável nós procurarmos os bons ambientes e as boas companhias, mas nem sempre acontece. E algumas pessoas, ao comentarem conosco, normalmente pedindo orientação espírita a respeito, relatam que muitas vezes dormem e quando acordam parece que chegam mais cansadas, perturbadas, às vezes com melancolia, com tristezas. É porque tudo isso aí reflete como nós nos comportamos durante aquele momento do sono. O ambiente que frequentamos, o que realmente tivemos de experiência. Mas podemos mudar, como dissemos, fixemos sempre o propósito das coisas boas. Ao dormirmos, façamos uma boa leitura, façamos nossa oração e com certeza com o tempo nós criaremos um certo hábito que vai nos favorecer com coisas melhores. Aí continua Allan Kardec ainda dizendo: como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Eleve, pois, aquele que se ache compenetrado desta verdade, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara.
a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhes são concedidos, e ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Veja que conselho, que orientação maravilhosa, meus irmãos, da experiência daqueles que já retornaram ao plano espiritual, inspirando a Allan Kardec, deu essa oportunidade de nos transmitir algo maravilhoso, porque todos nós dormimos e todos nós precisamos ter esse cuidado, porque alguns de nós nos comportamos como esse espírito ainda, esse prisioneiro, vamos dizer assim, que não se reabilitou e que, tendo a liberdade, o momento de liberdade, vai praticar as mesmas coisas negativas. Observemos que na prática isso acontece quando no período de natalino, muitas vezes se concede uma certa liberdade a alguns prisioneiros. E o que, que acontece? Alguns vão fazer os atos, né, de prejuízos à sociedade, como faziam antes, não se corrigiram. Então, é preciso que nós estejamos vigilantes para não nos comportarmos como o que Allan Kardec diz aqui, o espírito ainda perverso, o espírito ainda não reformado e modificado. Oremos com sinceridade e propósito para termos as companhias boas, os bons ambientes e retornarmos mais refeitos, mais intuídos pelos pensamentos e propósitos positivos.